Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. O episódio que eu conto hoje ocorreu por volta do ano de 2005, quando ainda incidia a CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, no valor de 0,38% sobre todas as movimentações bancárias. Esse imposto, para lá de injusto, volta e meia é rediscutido no Brasil como possível solução para os problemas tributários e financeiros nacionais, pois que fique lá no limbo aonde ele está. Pois bem, ao final de um projeto, eu, como coordenador e na forma usual, fui até a agência bancária, solicitei a transferência do resíduo financeiro para a conta da instância de fomento, no caso a FAPERJ, e fechei a conta, o que foi feito pelo Caixa. Bom, esses documentos foram então usados para preparar a prestação de contas, que foi entregue à FAPERJ alguns dias depois. Mas, para minha surpresa, o analista sequer aceitou receber a minha prestação de contas, porque percebeu que havia uma diferença de 1 centavo, é isso mesmo que você ouviu, 1 centavo, nas movimentações financeiras da conta, que foi fechada com esse resíduo ainda disponível. Para você entender de onde veio esse 1 centavo, é preciso lembrar da CPMF e que o valor fracionário de 0,38%, com muita frequência, resultava em taxas que não eram suportadas pelo sistema financeiro nacional. Veja bem, uma movimentação de R$ 155 resultaria numa taxa de CPMF no valor de 58 centavos e 9 milésimos. Mas não existem milésimos no sistema financeiro brasileiro, de maneira que a taxa tinha que ser aproximada, arredondada. E essa soma de aproximações resultou na tal diferença de 1 centavo residual na conta do projeto. Pois bem, o analista disse que não podia aceitar a prestação de contas dessa forma e solicitou que eu retornasse à agência bancária, reabrisse a conta corrente do projeto, depositasse 1 centavo nela e então transferisse esse 1 centavo para a FAPERJ e finalmente fechasse a conta de novo. Foi com muita contrariedade que eu saí da FAPERJ e me dirigi à agência bancária para fazer essa operação. Mas aí, ao chegar lá, fui informado pelo gerente de que essa operação era impossível, porque não havia a possibilidade de reabrir uma conta que já havia sido fechada. E me orientou a retornar à FAPERJ para encontrar outra forma de devolver aquele 1 centavo ao caixa da instituição. Pois bem, retornei à FAPERJ e solicitei a oportunidade de depositar aquele 1 centavo de outra forma. E fui informado de que essa operação era impossível, que a única forma de fazer aquela devolução era aquela que já havia sido sugerida pelo analista. E me orientou a retornar ao banco com essas informações. Pois bem, esse vai e vem se repetiu umas 2 ou 3 vezes, até que, finalmente, o analista resolveu me conceder o direito de fazer o depósito de 1 centavo como pessoa física, apresentar o recibo de depósito, escrever um recibo pessoal de depósito daquele 1 centavo em meu nome, encaminhar esses documentos à FAPERJ para que finalmente a prestação de contas pudesse ser aceita. Com alguma felicidade, mas já bastante cansado, finalmente eu voltei à agência bancária para realizar aquelas operações. Entrei numa longa fila, esperei a minha hora chegar e então me dirigi ao caixa e pedi para que ele não estranhasse, mas que era necessário fazer o depósito daquele 1 centavo na conta da FAPERJ. Me lembro como se fosse hoje. O caixa me olhou assim, por cima dos óculos, bateu umas coisas lá na máquina e me deu o recibo de depósito de 1 centavo. Eu então perguntei se ele não ia querer receber aquele centavo
e ele me explicou que aquele centavo estava no erro experimental, no erro das movimentações diárias do caixa, e que aquele depósito era absolutamente desnecessário. Para minha surpresa, o caixa do banco sabia muito mais de erro experimental do que o analista da Faperj. Bom, voltei à Faperj com o meu recibo pessoal, o recibo de depósito bancário de 1 centavo, e finalmente a prestação de contas foi aceita e no final aprovada, sem que de fato eu jamais tivesse devolvido aquele centavo à Faperj. Pois bem, a notícia triste é que histórias como essa estão acontecendo com pesquisadores de todo o Brasil nesse momento. Infelizmente, a burocracia associada aos trabalhos de pesquisa é imensa, enquanto empresas como a Precisa, nesse momento, fazem intermediação de compras de milhões de dólares de vacinas na Índia, através de operações que, convenhamos, são para lá de suspeitas. Enquanto isso, nós vamos gastando o nosso HH e transformando a vida da pesquisa numa burocracia infernal, que atrapalha o pleno desenvolvimento do trabalho da ciência no Brasil. Que os gestores do país percebam que os governos precisam transformar a vida dos pesquisadores em procedimentos, em um trabalho mais simples e não em trabalhos complexos, porque certamente o que foi gasto em HH, meu, do analista, dos caixas dos bancos durante esse procedimento, certamente, se somado, custaram ao país e aos vários governos infinitas vezes mais do aquele fatídico 1 centavo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.